Olá! No vídeo anterior falamos sobre licitações. E Amélia, uma pergunta que fica é: quando a licitação termina, o vencedor já pode iniciar o serviço ou entregar o produto adquirido, certo? Errado, Bárbara. Antes de mais nada, a administração pública e o fornecedor precisam firmar um contrato administrativo baseado nas regras e no termo de referência estabelecidos na licitação. Então, se você trabalha em órgãos públicos ou se pretende vender ou oferecer serviço para o setor público, preste atenção nas dicas deste vídeo em que vamos falar sobre contratos com a administração pública. Contrato é um acordo de vontades firmado entre duas ou mais partes. É o documento capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Por meio do contrato, uma das partes, a contratada, se obriga a entregar algum bem, prestar um serviço ou realizar uma obra para satisfazer o interesse ou a necessidade da outra parte, a contratante. Só após a assinatura do contrato é que o vencedor da licitação poderá dar início ao serviço ou fazer a entrega do bem licitado. É a chamada fase de execução do processo licitatório. O contrato deve ser firmado por escrito ou eletronicamente, como autorizou o Superior Tribunal de Justiça. E a partir da data de assinatura, os prazos começam a contar. Fique muito atento aos prazos estabelecidos no processo de licitação. Qualquer imprevisto ou atraso deve ser comunicado formalmente e devidamente justificado à comissão que fiscaliza a execução do contrato, que pode ou não aceitar a justificativa. Ou seja, é muito importante executar o documento conforme acordado. Em regra, o contrato é obrigatório. Existem pequenas exceções, como no caso de compras com entrega imediata e de baixo valor. E mesmo nessas hipóteses, deve ser assinada uma carta-contrato ou nota de empenho de despesas, um documento que registra que o objeto entregue era exatamente o que o poder público tinha interesse em adquirir. Já dizia o ditado: o combinado não sai caro. Portanto, para que as relações entre poder público e fornecedores sejam saudáveis e eficientes, é importante que o acordo, ou melhor, o contrato, seja bem feito. O contrato deve apresentar a qualificação das partes envolvidas, ou seja, do contratante e do contratado. No início do documento, é necessário constar os dados do órgão público que está contratando, bem como o da empresa e de seus responsáveis legais, além de endereço e explicitar a finalidade da contratação. Especifique também o objeto do negócio, aquele que foi licitado, inclusive indicando o respectivo edital. A caracterização do objeto deve ser feita a partir do que foi descrito no termo de referência do certame, sendo muito importante, pois constitui a base do contrato. Depois de formalizada a contratação, as características do objeto não poderão ser modificadas. O que está no contrato é o que deverá ser entregue pelo fornecedor. Além dessas informações já citadas, os contratos devem estabelecer com clareza as condições para a sua execução. Para isso, as cláusulas devem especificar os direitos, obrigações e responsabilidades das partes em conformidade com o termo da licitação e o propósito da contratação. Há outras cláusulas essenciais que precisam constar em um contrato administrativo. Elas existem para que haja padronização do documento e também para limitar a própria ação do administrador, atendendo ao princípio da legalidade e evitando abusos por qualquer uma das partes. São elas: o preço e as condições de pagamento, indicando inclusive os critérios de atualização monetária, os prazos de início das etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, o crédito pelo qual ocorrerá as despesas, as garantias do contrato, os casos que implicam em rescisão contratual e a vinculação do contrato ao edital de licitação ou ao procedimento que tornou a licitação dispensável ou inexigível quando for o caso.
Outro ponto importante nas contratações na esfera pública é a etapa de fiscalização e gestão do contrato, geralmente realizada por um servidor ou uma comissão designada pelo órgão contratante. Esta é uma etapa de grande responsabilidade. Ao celebrar um contrato administrativo, um servidor será designado como fiscal do contrato. Há também a possibilidade de contratação de uma empresa terceirizada que ficará responsável pelo desempenho de atividades de apoio ao fiscal do contrato. Esse fiscal é o responsável por acompanhar sua execução e verificar se ele está sendo cumprido de forma satisfatória. Cabe a ele conferir se os bens ou serviços estão sendo devidamente entregues ou se a obra é corretamente executada. Somente após a entrega e a aprovação dos produtos adquiridos ou dos serviços contratados é que o pagamento poderá ser realizado. Para isso, os produtos devem ser conferidos e atestados pelo fiscal do contrato. E tem ainda um detalhe importante. A Lei de Licitações prevê algumas hipóteses em que o objeto do contrato poderá ser recebido provisória ou definitivamente. Exatamente. Quando se realiza uma compra de equipamentos em grande quantidade, por exemplo, o recebimento do material será feito mediante termo detalhado. Já nos demais casos, poderá ser feito através de recibo. Vale ressaltar que este recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil do fornecedor pela solidez e segurança da obra ou serviço prestado. Agora, quando a administração pública deve recusar um produto ou serviço? Quando não forem compatíveis com o descrito no contrato, mesmo que ele seja melhor do que o produto que foi licitado. Somente o que foi licitado poderá ser recebido, ou seja, as partes pactuaram determinado objeto ou serviço e é exatamente o que deve ser fornecido ou exigido. A administração deve ter plena consciência sobre o que é o objeto da relação com a parte contratada, sob pena de incorrer uma improbidade administrativa ou crime licitatório. Há situações em que um contrato pode ser modificado para melhor atender o interesse público. Por exemplo, o serviço de vacinação. A administração comprou 10 milhões de vacinas, mas foram necessárias 11 milhões de doses. Este é um exemplo que ilustra as chamadas prerrogativas da administração pública previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lembrando que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado, a fim de se manter o equilíbrio contratual. Dependendo da gravidade, o descumprimento do contrato administrativo acarreta as seguintes penalidades ao fornecedor: advertência, multa, impedimento de participar em licitações ou contratar com o poder público. É importante salientar que toda penalização só pode ser aplicada pela administração após a tramitação de procedimento administrativo, no qual se garanta à parte contratada o direito de resposta, utilizando, para tanto, todos os meios de defesa admitidos no direito. O contrato se encerra quando executado corretamente em sua totalidade, ou seja, quando o fornecedor entrega o produto ou serviço licitado e a administração pública recebe o que comprou e paga o valor combinado. Do contrário, se o contrato não for respeitado, restará à administração a rescisão do acordo, que poderá ser unilateral, por ato da administração, amigável, por acordo entre as partes, ou judicial. A elaboração do contrato e o acompanhamento dele são fundamentais para que o poder público consiga adquirir os bens e serviços de que necessita para atender cada vez melhor a população. Por isso, é preciso conhecer e aplicar corretamente a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Afinal, cuidar do que é público é dever de todos nós. E encerramos por aqui. O tema do nosso próximo vídeo é nepotismo. Um assunto polêmico. Até lá! Tchau!